Fala pessoal, eu aqui de novo, trazendo mais uns temas interessantes para a gente discutir. Bom, lembra de eu ter falado lá no comecinho sobre os pilares básicos para a construção de um atleta de alto desempenho? Então, hoje eu queria dar um pouco mais de enfoque na parte física. Eu vejo que inúmeros atletas, por estarem vendo os seus ídolos, por estarem vendo os seus jogadores prediletos fazendo algum tipo de atividade, existe a tendência desses jovens atletas de imitarem os seus heróis. E por conta dessa vontade dessa imitação, essa vontade de fazer o que o meu ídolo está fazendo, você acaba pulando alguns estágios. E isso eu também vejo por alguns treinadores fazendo isso, o que é uma coisa muito normal. Uma vez que você vê um atleta fazendo alguma coisa que está dando muito certo, existe a tendência de querer copiar. É normal, mas ao mesmo tempo pode se tornar um problema muito grande para o desenvolvimento da carreira de um atleta. Você acaba pulando alguns estágios quando você resolve copiar um trabalho de uma outra pessoa e você não sabe em que estágio essa pessoa se encontra dentro do treinamento dela. Então, uma das coisas que eu mais tenho visto ultimamente é o que? Jovens atletas, antes da puberdade, fazendo os trabalhos pliométricos. O que são os trabalhos pliométricos? Yuri Verkhoshansky, que é uma das pessoas que eu mais me baseio, que são os maiores treinadores do mundo na parte de preparação física, ele inventou um modelo de treinamento em que ele usa, o nome que ele deu foi Shock Training. O que é o Shock Training? Ele pegar, por exemplo, algumas plataformas e fazer com que o atleta salte dessa plataforma e, ao aterrissar desta plataforma, ele tivesse que realizar uma atividade. Ou seja, ele aterrissava da plataforma e aí, assim que tocava no chão, ele tinha que pular de novo. Ou então, assim que ele tocasse no chão, ele tinha que fazer um sprint. Nos Estados Unidos, esse treinamento foi chamado de treinamento pliométrico, que é o treinamento reativo. Só que, lendo a obra de Verkhoshansky, ou lendo a obra de vários estudiosos da preparação física, você vê que essa parte da pliometria, desse shock training, é simplesmente a última parte a ser trabalhada dentro da preparação física de um atleta. E o que as pessoas estão fazendo isso? Estão tornando isso como a parte principal da preparação. Por quê? Quando você vai assistir lá no YouTube os atletas fazendo a preparação física deles, eles estão fazendo pliometria. Logo, toma-se como conclusão de que, nossa, eu tenho que fazer pliometria porque o Djokovic está fazendo pliometria, porque o Federer está fazendo pliometria, porque Bom, enfim. E quando você pega a fase final do treinamento do atleta, perto do torneio, sim, ele vai estar fazendo pliometria porque ele quer a parte toda neurológica dele, neuromuscular, ativa para reagir. Então ele vai fazer pliometria. Isso quer dizer que ele passa o ano inteiro fazendo pliometria? Não. Ele está fazendo treinamento de base, treinamento de força. Então eu trouxe aqui, hoje eu estou com bastante material para mostrar para vocês. Quando você olha aqui, ó, dentro da parte de preparação, a base da preparação aqui, ela primeiro fala assim como uma preparação médica. O que isso quer dizer? O meu atleta não pode estar lesionado. Eu não posso querer colocá-lo em um condicionamento físico muito bom se ele já tem uma lesão prévia ou já tem uma condição prévia. Então, essa é a primeira análise que você fez. Seu atleta estando saudável, o que é o segundo pilar? Preparação física. E aonde que entra essa preparação física? Porque você tem várias valências da preparação física. Você tem agilidade, coordenação,
você tem parte de resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, treinamento de força. Qual é a valência que eu vou trabalhar primeiro com o meu jovem atleta? Bom, novamente, analisando um pouco o que vem sendo feito por vários profissionais. Eu vejo muitos treinadores colocando os atletas para correr muito, para fazer trabalhos longos de resistência, e acabam abandonando o que eu acho mais importante na fase inicial, que é a parte de coordenação e força. Vamos lá. Tem um livro aqui, ó, chama-se Cuidados com o Jovem Atleta. Esse livro aqui é escrito por vários médicos e ele diz o seguinte, abri já na página aqui, falando do treinamento aeróbico. Então ele pega, nesse estudo daqui, ele pega crianças antes da adolescência e faz um estudo, submete essas crianças a um treinamento cardiorrespiratório, que eles vão fazer treinamentos longos, e ao final de 8 a 12 semanas de treinamento, eles fazem os testes e averiguam como que está o VO2 máximo dessa criança. O VO2 máximo é a capacidade que essa criança vai ter de captar o oxigênio e utilizar esse oxigênio. E aí, olha só que interessante. Ele fala aqui que de apenas 5 a 10% de aumento no VO2 dessas crianças antes da puberdade. Ou seja, fazer trabalhos longos aeróbicos com crianças antes da puberdade não surte muito efeito. Então não adianta eu submeter essa criança a 30 minutos, 40 minutos de corrida. Você vai estar desgastando o seu atleta e ele vai estar evoluindo pouco. Vale mais a pena você esperar esse atleta chegar na fase da puberdade ali, da adolescência, para submeter ele a treinos longos, do que você simplesmente submeter esse atleta a horas e horas de corrida e exigir dele, entendeu? Porque ele até pode melhorar em termos de tempo, por outras capacidades que vão sendo desenvolvidas, mas a parte do VO2, que é essa oxigenação e a mais importante quando a gente está fazendo o treinamento aeróbico, ele não vai de fato melhorar. Mas olha que interessante, quando você já pega a criança e faz trabalho de força, sim, trabalho resistido, com peso, há um aumento significativo de força de aproximadamente 20 a 39%. Então, se você quer aumentar o desempenho do seu atleta, talvez valha muito mais a pena você entrar com um trabalho de força, um trabalho resistido, do que você entrar com um trabalho aeróbico. Se você consegue aumentar em 20 a 39% a força desse seu atleta, imagina só, sem fazer trabalhos pliométricos ou esses trabalhos mirabolantes, eu vou conseguir aumentar velocidade, potência, a própria resistência do meu jogador dentro de quadra vai aumentar pelo simples fato de aumentar a força do meu jogador. Esse é um dos pilares básicos do treinamento físico, é o aumento de força. Deixa eu buscar aqui algumas outras referências, porque é a partir da força que você tem outras valências muito importantes. Vamos lá. Vou pegar aqui na minha Bíblia, que é esse Super Training do Yuri Verkhoshansky. E aí, olha só. Variando da força pura, você tem a força estática, a resistência em força estática, a força dinâmica, a resistência de força dinâmica, a força para gerar velocidade, a resistência da força em velocidade, a própria velocidade. Então, quando você olha todos as derivativas
do treinamento de força, você só vê benefícios para o atleta. Então, fica aí uma consideração. Se vocês estiverem fazendo muito trabalho de pliometria, esses trabalhos muito explosivos, antes, o que precede esse trabalho de explosão é a força. Se você não aumentar esse trabalho de força do seu atleta, você não aumentar esses níveis de força, o seu atleta vai ficar aquém. Um pai, há um tempo atrás, me procurou, um pouco perdido, relacionado ao que fazer. Porque, por mais que ele exigisse, o menino sempre fosse para a quadra e sempre queria treinar, a partir de um certo momento do treino desse garoto, ele via que a performance diminuía drasticamente. E foi muito simples fazer esse diagnóstico, porque um menino muito franzino que nunca tinha trabalhado força na vida dele. E aí o que vem acontecendo? Com o passar do tempo e o trabalho de força evoluindo, a parte de quadra foi ficando menos desgastante, simplesmente pelo nível de força dessa criança está aumentando. E como vocês viram, crianças aumentam entre 20% e 39% da sua força. Outra consideração, lembra, força não quer dizer tamanho. Muita gente tem medo do treinamento de força porque acha que não, se ele for para academia, se ele começar a pegar peso, ele vai ficar grande, logo que ele fique grande, ele vai ficar duro e aí ele não vai conseguir performar os movimentos plásticos do tênis com grande amplitude. Vamos começar pela parte do duro. Você já viu o tamanho dos ginastas olímpicos? Você já viu a flexibilidade que eles têm? Então esse tamanho muscular não tem nada a ver com flexibilidade. Outra preocupação, ele não vai crescer. Isso é um mito criado, eu não sei quando, mas muito pelo contrário, a atividade resistida, ela induz a produção de alguns hormônios que são benéficos para o crescimento. Então, por exemplo, aumentando a secreção de GH, que é o Growth Hormone, muito provavelmente eu vou ter uma indução ao crescimento e não uma redução do crescimento. Então foi criado aí ao longo do tempo mitos que foram perpetuando e assustando as pessoas em relação ao treino de força. Não precisa ter medo de treino de força, o que você precisa é ter uma boa orientação. Seu filho não vai ficar pequeno se ele começar a fazer treinamento de força, e ele só irá colher benefícios para a carreira esportiva dele. Outro benefício do treinamento de força, deposição de cálcio nos ossos. Então, se seu filho faz o treinamento, muito provavelmente ele vai ter ossos mais fortes. Então, vamos deixar com esse preconceito bobo de não fazer um treinamento de força, em não fazer a periodização do atleta, e vamos começar pelo treinamento de força. Deixa essa parte de pliometria e tiros e agilidade para o final do treinamento. Não tem porquê crianças entre 12 até 14 anos de idade estarem fazendo trabalhos extremamente específicos. Esses trabalhos específicos são para final de ciclo, antes de período competitivo, uma vez que o atleta já desenvolveu os trabalhos básicos. Se ele está com a base bem feita, ele vai desempenhar bem. Então fica aí mais uma dica para vocês. Siga a gente nas plataformas, no Instagram, YouTube e Facebook, que eu vou estar postando toda semana vídeos informativos aí. E se tiver alguma dúvida, sintam-se à vontade em mandar mensagens, em interagir aqui com a gente, que vai ser o maior prazer discutir sobre os mais variados temas com essa comunidade tenística linda. Valeu, grande abraço a todos, até a próxima.